Fala pessoal, tudo bem? 20 mil inscritos em um mês e alguns poucos dias de existência do Eu Vim de Santos. Eu sou Felipe Noronha e estou aqui para agradecer a todos vocês. Mas eu não vou simplesmente dar um obrigado, é claro. Eu queria muito sortear uma camisa, não vou poder porque a Ombro, não entrou em contato. Tudo bem, quem sabe no futuro. Mas eu resolvi fazer um vídeo especial, assim, sem análise, sem comentários, apenas lembranças, porque é sempre bom a gente dividir com os nossos companheiros santistas coisas pelas quais a gente passou, memórias, grandes jogos. Então eu vou listar aqui 5 jogos, sem ordem, são só 5 jogos, né? Que o primeiro é o melhor ou o quinto. 5 jogos em que eu estive no estádio e que me trouxeram muita emoção, que me deixam feliz de ter estado lá, que eu posso contar a história. Eu digo, a pessoa sempre diz, né, contar para os netos, contar para os filhos, mas eu também posso contar para vocês, por que não? Isso quer dizer também que eu não vou falar, por exemplo, do maior jogo da história da humanidade, que é Santos 3, Corinthians 2 em 2002, porque eu não estava lá, tinha 12 anos, meu pai não me deixou ir. Mas alguns jogos, a partir do ano seguinte, já 2003, eu estava e posso contar para os senhores. De novo, muito obrigado por tornar o Eu Vim de Santos um dos maiores canais para a gente debater futebol. Não digo tamanho de inscritos, não digo, digo em qualidade do debate, vocês sempre educados nos comentários. Eu só posso ficar muito feliz por ter crescido tão rápido. Só prova que a gente precisava de um lugar para conversar sobre futebol de forma séria, com algumas brincadeiras, é claro, mas sem as piadinhas que estão se tornando comuns aí pelo jornalismo. Enfim, vídeo especial, 5 grandes jogos que eu estive presente no estádio. Começa então com 2003. 2003 tinha 13 anos e logo meu primeiro jogo de Libertadores foi um jogaço. Santos 2, Nacional 2, vencemos nos pênaltis 3-1 e nos classificamos para as quartas de final daquela Libertadores. Por que foi especial para mim? Primeiro porque, como eu disse, foi meu primeiro jogo de Libertadores. Segundo, porque desde o começo foi uma loucura a fila. Para quem conhece a Vila fica entre o canal 1 e o canal 2. E o portão principal é a um quarteirão do canal 2. E a fila, eu com 13 anos, assim, assustei o tamanho e rodava o canal inteiro. Foi uma fila gigante, a gente esmagado em grade. Meu pai, eu perguntando para ele a cada segundo: cadê os ingressos? Ele batendo no bolso da camisa, falando: tá aqui, fica tranquilo. Foi um grande jogo. Entrei lá, tinha 20 mil pessoas anunciadas no placar. Com certeza tinha mais porque a gente não conseguia respirar. E quando eu falo isso não é brincadeira, eu realmente não conseguia respirar, eu estava esmagado. Tinha 3 pessoas na mesma fileira que eu, assim, ocupando o mesmo espaço. Foi uma loucura e valeu a pena cada segundo. Não só pelo placar, não só para a gente ter se classificado, mas pela maneira. O Santos não jogou tão bem aquele dia, o Nacional soube neutralizar. O Fábio Costa errou numa falta, tomou um gol de bicicleta também do Eguren, que depois jogou no Palmeiras. Ricardo Oliveira e André Luiz fizeram nossos gols. Na verdade, André Luiz não fez o gol, ele empurrou um cara do Nacional, o juiz não deu a falta, a bola bateu no cara e entrou. O problema é deles, ótimo pra gente. E depois todo mundo sabe que puta que pariu. O Fábio é o melhor goleiro do Brasil, Fábio Costa. A Vila tremia, e quando eu falo tremia, tremia mesmo. Eu sentia minhas pernas balançarem. Assim, a estrutura da Vila correu risco naquele dia, não teve problema. Podia ter caído porque ia cair com a gente classificado e vibrando muito. Fábio Costa pegando 3 pênaltis, uma noite espetacular. Eu tenho muita alegria, muita honra de ter tido essa chance de estar lá ao lado do meu pai, nosso primeiro jogo de Libertadores. Eu comecei na Vila em 95, não peguei os grandes momentos daquele time de 95, mais pro final do campeonato, mas 8 anos depois tive a chance de ver esse jogo especial. Depois também fui na semi, a vitória contra o Medellín, 1-0, gol do Nenê, mas não pude ir na final contra o Boca. Mas estive numa final de Libertadores, os 2 jogos de 2011, e aí o óbvio seria falar o quão legal foi estar no Pacaembu, no nosso 2-1 sobre o Peñarol. Mas eu vou contar que eu estive, na verdade, nessa lista, no centenário de Montevideo. Eu fui para o Uruguai assistir Santos 0, Peñarol 0, e por mais que eu não tenha visto o gol, eu tive a honra de ser o primeiro, eu tenho certeza disso, primeira pessoa na torcida do Santos que percebeu que o Bandeira tinha marcado impedimento no gol que o Peñarol fez, e o Bandeira estava certo. E eu tenho a mania de no estádio não gritar gol antes de olhar para o Bandeira, seja como aconteceu o gol. Se tiver um mínimo de dúvida, eu já estou olhando para o Bandeira. Naquele dia eu estava e o Bandeira foi corajoso, marcou impedimento. Eu grito, enquanto todo mundo do Santos estava triste e a torcida do Peñarol gritava, eu tentava apontar: ele marcou, apontando pro Bandeira assim. Meus amigos começaram a perceber, depois todo mundo olhou pro campo, percebeu que o Peñarol tinha parado de comemorar, e foi uma alegria que valeu como um gol, porque aquele 0-0 nos deu a vantagem de vencer por um placar simples na volta. Vencemos, fomos campeões e foi mágico, como vocês sabem. E aí isso me leva ao final de 2011. E ao final de 2011 eu tive a grande oportunidade da minha vida, o maior momento, os maiores 10 dias da minha vida, com certeza, a maior felicidade que eu tive, que foi ir pro Japão. Estive em Tóquio, fiquei em Tóquio, os jogos não foram em Tóquio, a semifinal contra o Kashiwa Reysol foi em Toyota, né, ex-Nagoya. A cidade lá muda de nome toda hora, enfim, no Toyota Stadium, vi o 3-1 em loco.
mas isso quer dizer também que eu fui para Yokohama e vi Barcelona 4, Santos 0. Como eu disse, não quer dizer que eu vou falar só de vitórias aqui, quer dizer que eu vou falar de momentos especiais. E assim, não foram muitos santistas que tiveram a chance de ir para o Japão. Assim, inclusive se você for, estava lá no Barcelona como eu, conte para mim nos comentários, por favor, e pra gente dividir isso. Eu estive lá e assim, eu sei que a gente perdeu, mas eu comi tanta coisa gostosa, eu conheci um país talvez o mais maravilhoso do mundo, conheci muita gente, viajei pelo Japão, vi o Oceano Pacífico de pertinho, tantas histórias que eu tenho de lá que até, quem sabe, eu conte um dia aqui. E eu vi Messi e Xavi. O Xavi jogou mais que o Messi aquele dia, inclusive. Eu tive a chance de ver o Messi de perto. E o Santos teve chance de gol. Eu poderia ter comemorado um gol do Santos. O Santos teve pelo menos 2 boas chances de gol. Não aconteceu, mas cantamos o hino até o final, mostrando que não estávamos ali pelo placar. A gente queria ser campeão mundial, colocar uma terceira estrela aqui ó, no centro. Queria, mas não aconteceu. E se tivesse acontecido e eu não estivesse lá, ia ser muito pior. Eu estava lá, tive a chance, não aconteceu, e quem sabe no futuro aconteça, eu tenho uma nova oportunidade. Ir para o Japão, estar naquele Barcelona e Santos foi mágico. Eu vivi dias maravilhosos para isso, e por isso ele está nesse top 5. Agora tem o mesmo adversário nos 2 jogos finais. Assim, antes disso, menções honrosas. Cara, eu já tive grandes vitórias sobre o Corinthians. Eu estava naquele 2-0 na Copa do Brasil, por exemplo, 2015, outros. A vitória em 2010, quando o Neymar dá aquele chapéu com o jogo parado no Chicão. Tive na vitória em 2008, que foi o único jogo do ano, a única vez na minha vida que a gente pegou os Corinthians só uma vez e ganhou na Vila. Vi vitórias no Pacaembu, quando o Corinthians foi campeão mundial em 2002, no Brasileiro pouco antes, a gente destrói os caras, um 3-1, salvo engano. O Allan Kardec, o Borges e o Neymar jogando demais, eu tava lá no Pacaembu, no setor visitante, apertado, levei minha ex nesse dia, a gente subiu o morro pra entrar escondido e valeu muito a pena. Tive, naquele gol de letra do Robinho contra o São Paulo, tava lá em Barueri, no 5-1 no Palmeiras, o famoso Mambo Number 5 na Vila, em 2006, estava lá, tava no 10-0 do Naviraense. Todos os jogos da Libertadores de 2011 em casa eu fui, a final, as semi, as quartas, as oitavas, os 3 da primeira fase eu tava lá. Então assim, são muitos jogos que não entram aqui, mas esses vão entrar. 2 jogos contra o Grêmio. O primeiro em 2007, que é o que eu falei, ia ter um jogo aqui que a gente ia ganhar, mas ser eliminado. Mas cara, 2007 foi a última vez que eu chorei por futebol. Eu chorei 2 vezes. A derrota da final contra o Boca em 2003 e nesse. Eu não chorei no estádio. Primeiro contra o Boca eu não fui, ao Morumbi, e contra o Grêmio eu não chorei no estádio, eu chorei em casa. Tudo que a gente viveu, toda a torcida inteira cantando durante os 90 minutos as mesmas músicas, fosse sangue, força, jovem, torcedor comum como eu, todo mundo cantando a mesma coisa. Eu vi o gol do Renatinho de bunda, assim, a 3 centímetros de mim, eu tava ali atrás do gol na antiga grade, que agora tá voltando a ter. Acabaram com os camarotes ali, graças a Deus. E quando eu cheguei em casa e a gente não conseguiu aquela vaga, eu acordei, na verdade, chorando, porque sabe, era feriado, eu lembro, o jogo foi no dia 6 de junho, 7, acho que era Corpus Christi, eu não tinha aula, tava no 3º colegial, e eu acordei pensando, acho que foi mentira, né, deve ter sido sonho, acho que é hoje. E aí você para e pensa, não, foi verdade, e aí eu desabei em choro. E depois no Globo Esporte, entrevistaram uma velhinha falando que ia dar, vai dar, a gente vai virar, e a velhinha falando daquele jeito me destruiu. Chorei um pouquinho mais, mas foi a última vez, 12 anos sem chorar por causa de futebol. Aquele jogo foi muito especial, apesar da eliminação, só que criou uma raiva, criou um sentimento de revanche, e ela veio no último jogo desses top 5, 3 anos depois, que na verdade pareceram 20 anos, quando a gente pega o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. Eu sei que não foi Libertadores, e o sonho da Libertadores acabou chegando um ano depois, mas faz parte do caminho, porque a gente foi para Libertadores porque passou pelo Grêmio naquela semifinal. E o primeiro tempo 0-0, Santos não jogando nada, e vindo daquela derrota de virado 4-3, e a gente desesperado, e de repente o Paulo Henrique, vocês sabem quem acerta aquele chute, Robinho faz o gol de cobertura, e quando o Robinho faz de cobertura, e eu que por outros motivos não sou o maior fã do Robinho no mundo, eu xingo tanto todo mundo, o Grêmio e o Robinho, e não um xingamento de ódio, um xingamento de desabafo. Seu filho da puta que pariu, que golaço, e gritando, e quase caindo ali da social retão do vidro, e abraçando meus amigos, e gritando, e perdendo o óculos caindo, e depois o Grêmio diminui, mas a gente mata o jogo com 3-1, e aquilo ali foi talvez o último grande momento épico na Vila. Épico, assim, até superior a Libertadores em alguns momentos, porque aquele tava preso. Eu queria muito ganhar do Grêmio, e ganhamos, e foi uma virada histórica. Esse jogo, eu pego narrações pra ouvir, pego os gols pra assistir às vezes, e ainda me emociona muito. Estar ali foi um momento muito, muito, muito especial, porque talvez seja o grande momento que marca a arrancada, que culmina com o título da Libertadores, e como jogador que faz gol, depois de muito tempo, faz assim, ó,
saiu toda aquela nhaca que a gente vinha vivendo desde 2007, quando a gente tinha um time superior ao Grêmio, mas faltava um atacante e não deu pra passar. A gente, talvez perdesse daquele Boca, mas tinha chance. Enfim, esse é meu top 5. 20 mil inscritos. Senhores, muito obrigado. Em um mês e pouquinho de canal, eu não poderia pensar que ia ter 5 mil pessoas me ouvindo e falar do Santos. Vocês existem, estão aqui me apoiando e, pô, muito obrigado de coração. Se você chegou aqui, provavelmente você já é inscrito, mas se não é, se inscreve, curta, comente também pra gente debater. Conte os seus grandes jogos que você viu pessoalmente na Vila, no Pacaembu, em outros lugares. Conta pra mim se você viajou pra Montevidéu, pro Japão, se a gente dividiu grandes momentos de emoção. Belezinha? Obrigadão mesmo. Até a próxima nos vídeos normais. Quem sabe em 50 mil, se um dia a gente chegar nisso, a gente faz outro especial. Valeu, abraço.